Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise da Bitcoin com nosso software Whitehorses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance. Nós temos aqui o canal de alta ainda segue válido, apesar de ser um canal circunstancial por enquanto, porém a configuração de topos e fundos ascendentes permanece válida. Vale notar, o volume então tem se mantido já há uma semana em níveis médios e que na nossa opinião não é compatível com os preços atuais. Isso pode se justificar talvez em função da perda da dependência que os preços vêm tendo do volume com uma menor correlação nos últimos dias. Nós já vamos dar uma olhada disso no gráfico seguinte. E aí nós vemos a nossa expectativa para o fechamento desse dia em 3.987 Tethers, no intervalo admitido de 3.962 a 4.013. Praticamente a região que ela tem oscilado aí nos últimos dias tem sido o hemisfério superior desse gráfico. No entanto, em função dessa diminuição da dependência dos preços do volume, nós acreditamos então que seja possível que os preços se mantenham no patamar atual, mesmo com um volume que não seja a ele compatível. Então vamos dar uma olhada no mercado agora. Nós temos aí, começamos com Livecoins, Blockchain e Criptoeconomia. Waves Platform terá rodada de investimento de 120 milhões para Vostok. Confira. Na nossa opinião, as empresas de tecnologia de criptomoedas e blockchain precisam parar de sobrevoar o mercado de helicóptero e colocar botas no chão, de fato encontrar potenciais clientes, resolver problemas que eles têm com as suas tecnologias, obter resultados reais e aí apresentar esses resultados para empresas que tenham o mesmo perfil, a mesma demanda e assim conseguir uma dependência maior de fluxo de caixa de clientes e não de aporte de investidores. Nós vemos esse afluxo de capital como uma função da grande oferta de capital que existe internacionalmente, que está buscando por rendimento e retorno, e isso pode subitamente desaparecer quando a liquidez desses mercados diminui, e aí sim esse investimento que essas empresas estão recebendo deve desaparecer e algumas empresas junto com ele. Por conta disso, vendas é sempre a melhor solução do que investimento. Vamos então com CoinMarketCap, agregador de dados. Neste momento aí, Bitcoin com seu benchmark valorado em 4.043 dólares. Nós vemos aí uma estabilidade geral no mercado. A novidade é a Stellar assumindo a 7ª posição em market cap, possivelmente em função do noticiário de ontem. Vamos dar uma olhada no volume. Nós temos aí BitMEX com logo acima de 1 bilhão negociado, seguido aí aos 750 praticamente milhões negociados nas últimas 24 horas pela Binance, e um pouco mais abaixo disso OKEx com 700 milhões. A gente vê aí um padrão mais reduzido aí de movimentação no mercado nos últimos dias, o que corrobora a nossa ideia de fraqueza no mercado, e por conta disso a nossa expectativa de um leve recuo nos preços das criptomoedas nos próximos dias, caso esse cenário assim permaneça. Entrando no mercado agora, em Binance, Bitcoin então cotada em Tether, nós vemos aí um teste que nós fizemos acima dos 4.010 pontos. Nós notamos sim que, apesar de nós estarmos numa trajetória horizontal dentro do gráfico de 1 hora com uma leve ascendência, a gente vê aqui o fundo fazendo uma ascendência, apesar do topo se manter praticamente no mesmo nível. Nós vemos aqui no gráfico diário, nós vemos que nós estamos ao topo então dessa trajetória que começou a ser testado aí no final do ano passado, ainda em 2018, então na segunda metade de dezembro, e ainda não conseguiu ser rompido, e nós estamos com um volume levemente inferior ao que foi necessário para fazer aquele teste. Por conta disso, nós achamos difícil fazer esse rompimento. A gente chama atenção que a dependência que os preços vêm apresentando do volume na escala diária não é a mesma da escala semanal. Por conta disso, o volume pode vir a ser importante sim, em especial dentro da
característica do gráfico de uma semana, nós vemos aqui que o volume que tem sido apresentado nas últimas semanas, embora ele tenha produzido uma trajetória ascendente, na nossa opinião, ele não é suficiente para fazer o rompimento desse nível, porque nós entramos nessa região e tentamos sair dela com um volume bastante superior ao das últimas semanas. Em especial, no mês passado, nós fizemos aí uma tentativa de rompimento que resultou fracassada, com um volume 50% maior do que os das últimas 3 semanas. Por conta disso, nós acreditamos que enquanto o volume não atingir patamares que excedam esse candle na semana, nós não vemos aqui um rompimento dessa região de congestionamento ao fundo do gráfico que nós nos encontramos. Ela é bastante extensa, ela vai dos 3.200 aos 4.200. É uma região então de $1.000 e tem espaço aqui para grandes movimentações, porém, na nossa opinião, vamos ficar confinados dentro dela enquanto o volume permanecer nos níveis atuais. Falando então da Binance Coin, nós temos aí um recuo que vem acontecendo nas últimas horas e esse recuo talvez se acentue. Então o que nós estamos? Estamos aí com um suporte aí nos $15. Abaixo dele nós vemos aí então 14.900 e abaixo dele nós vemos aí 14.66. Então, vamos dar uma olhada no gráfico diário, o que a gente vê. Mesma coisa, aqui os 14.90, né? Perdão, 14.900 não, né? 14,20 e perdidos 14,90 a 14,20 nós vemos aí um recuo, quem sabe até os $11. Então é bem possível que nós tenhamos aí um recuo, talvez aí contido na casa dos $14. Uma vez perdido, a gente pode esperar então um recuo um pouco maior, sem que isso implique numa reversão da trajetória. Nós ainda acreditamos na trajetória de alta que essa moeda tem sofrido e vai continuar apresentando essa trajetória, porém é natural um eventual recuo, como aconteceu aqui alguns dias atrás, algumas semanas atrás, quando nós passamos aí dos 9 até os 4. Então foi um recuo bastante grande, mas nós tivemos aí uma recuperação. Depois tivemos um recuo dos 10 até os 9,40, 9,50. Então é natural um recuo eventual que essa moeda sofra, porém isso não implica na suspensão da trajetória altista que ela vem apresentando. Pessoal, essa foi a nossa análise de hoje. Nós agradecemos a atenção e a audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados aí de vídeos como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, bons negócios. Até nosso próximo programa. Tchau.